Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Que bom podermos nos rever mais uma vez. Eu estou aqui falando diretamente da livraria Luz e Vida, aqui no shopping de Paulista, o Northway Shopping Paulista, que fica na região metropolitana do Recife, em Pernambuco, Brasil. E eu quero de antemão já agradecer a todos aqueles que participam deste canal do YouTube, justamente que é o Minuto de Educação Cristã na Web. É isso mesmo, Minuto de Educação Cristã na Web. É um canal que nós temos procurado contribuir de alguma maneira para os nossos queridos professores de escola dominical e todos aqueles que militam na educação cristã, como também a todos aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus. Nós temos durante alguns dias e semanas meditado um pouco nesta lição aqui, exatamente a lição da CPAD de jovens, que é justamente na faixa etária de 18 a 25 anos, que tem tratado um pouco sobre família. Na semana passada nós tratamos sobre os deveres do marido e hoje nós iremos falar um pouco sobre a responsabilidade, sobre o compromisso justamente não só do marido, mas agora da esposa. Está aqui, a lição de número 7, o papel da esposa na família, o papel da esposa na família, que coisa maravilhosa. Eu percebo que não basta apenas marido, mulher e filhos terem uma determinada missão na sua família. O mais importante é eles estarem cientes da responsabilidade que o próprio Deus estabeleceu. Muitas vezes existe uma certa confusão nos nossos dias quanto aos papéis de marido, os papéis de mulher, os papéis dos filhos, e acredito que a melhor forma de nós dizimarmos essas dúvidas é recorrermos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Certamente Deus estabeleceu os parâmetros da nossa família, e quando a nossa família está embasada, está nos parâmetros da palavra de Deus, certamente essa família tende a crescer, tende a amadurecer, tende a ser abençoada por Deus e experimentar o melhor de Deus na sua vivência, na sua convivência. Queridos, a lição de hoje ele vai tratar um pouco sobre justamente a função da esposa como adjuntora. No começo da lição, ela vai tratar um pouco sobre a primeira esposa, né? A gente percebe que a esposa, ela de fato veio coroar a criação de Deus, juntamente com o homem, obviamente, mas a esposa foi também um grande presente que Deus deu ao homem e que Deus deu à humanidade. É importante perceber o quanto é importante o homem ter uma esposa. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Então, querido jovem, querido rapaz, a não ser que você tenha determinado viver o celibato, ou seja, viver solteiro, se você deseja casar, você precisa realmente de uma esposa idônea, de uma esposa sábia, que cumpra realmente o seu papel como esposa. E você que é jovem, que deseja um casamento e ser uma esposa abençoada, procure consultar a palavra de Deus e com certeza nesse domingo aí vamos ter uma lição maravilhosa para tratar, tanto para as moças, como também servir de referencial para os rapazes, assim também compreender aquilo que a Bíblia diz. Então a lição começa, o comentarista tratando sobre Eva, e ele vai dizer que a maneira mais sagaz que Satanás tentou usar para derrubar Adão, para destruir a comunhão de Adão com Deus, foi justamente atacando a sua esposa. Porque atacando a esposa, vulnerabilizando a esposa à desobediência para com Deus, ela certamente estaria também vulnerabilizando Adão se ele assim não vigiasse. Foi o que aconteceu. Eva de fato errou, Eva foi tentada por Satanás a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que era o fruto proibido. Alguns dizem que era maçã, mas a Bíblia não fala, era um fruto que a Bíblia não revela qual o nome dele, mas a verdade é que ela come daquele fruto e dá ao seu esposo, ou seja, ela toma uma atitude sem ao menos consultar o seu companheiro, o seu esposo,
e acaba também procedendo daquela maneira. Claro, eu não quero eximir Adão da sua culpa. Adão teve a sua culpa também, Adão teve a sua responsabilidade no fato de líder da família deveria estar próximo de Eva, orientando a Eva, e à medida que Eva chegasse com o fruto, ele deveria corrigi-la e não imitar aquele mal, aquele erro que ela cometeu. Então vai começar a tratar sobre esse princípio aqui da primeira esposa. Mostra que a Eva, ao cair, ela sofreu, também como Adão sofreu, algumas consequências. A Bíblia diz que ela passaria a ter maior aumento de dores no seu parto. Alguns ficam conjecturando que será que ela teve filhos antes da queda do pecado, porque teria as suas dores de parto aumentada. Eu particularmente acredito que não. Aí você pode perguntar, e como é que pode ela ter as dores de parto assim aumentadas se ela nunca teve dor? Bem, potencialmente ela teria dor. Então essa dor em potencial que ela viria a ter, simplesmente Deus estabeleceu que fosse maior. Não vejo nenhum problema quanto a isso. Mas a gente percebe que Eva, a esposa de um modo geral, a mulher, ela foi estabelecida por Deus com um grande privilégio que o homem não tem. Ela tem a capacidade de gerar filhos, ela tem a capacidade de ter durante meses dentro de si uma vida humana. E isso é maravilhoso, né? Para uma mãe poder de fato experienciar um momento tão importante quanto esse. Domingo passado foi o Dia das Mães e quantas mães celebraram o fato de poder gerarem um filho. Então Deus deu esse privilégio à mulher, e de fato é um privilégio que a mulher tem, e ao mesmo tempo esse privilégio ajuda de certa forma a ela ter uma capacidade de certa forma maior de influência com os filhos. É verdade. Muitas vezes a mãe tem aquela maneira, aquela habilidade bem maior de lidar com o filho. Quantos filhos até já grandinhos, com seus 7, 8, 9 anos, na hora de dormir, ele pode passar o dia todo brincando com o papai, mas na hora de dormir procura a mãe. A mãe dá aquela ideia de segurança, aquele carinho importante. Então a mãe, ela tem esse detalhe a mais para a criação dos filhos. Em parceria com o marido, a mulher tem a responsabilidade de educar os seus filhos. Em Provérbios, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela promove o crescimento da sua casa. Quantas vezes o marido ele está até meio equivocado, mas a mulher, com muita sabedoria, com muita habilidade, consegue muitas vezes aconselhar o seu marido, ajudá-lo, orar por ele e fazer coisas tremendas, maravilhosas no seu lar. Então, você que é mãe, você tem a autoridade de Deus para criar seus filhos, para admoestá-los no temor do Senhor. Outra coisa importante, a responsabilidade da mulher, ela tem uma responsabilidade muito importante para com o marido. Veja o que diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo de número 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissas aos vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra. Que coisa tremenda! A mulher tem um poder de influência extraordinário na vida do marido. Pelo proceder da mulher, pela vida de honestidade, de organização, de santidade, certamente a mulher ela pode influenciar poderosamente o marido. Ela não precisa alterar a voz, ela não precisa dizer várias pornofonias, não. É pelo seu bom procedimento ela influencia o marido. E o texto diz aqui que ela deve ser submissa ao marido. Agora atenção a isso aqui. Quando a Bíblia fala que o marido é o líder e a mulher deve estar submissa, a ideia de submissa está abaixo, sob a missão do marido. O marido tem a missão de liderar a família. E a mulher tem a responsabilidade de cooperar com esta missão. Então entenda que submissão não quer dizer escravidão.
Submissão não quer dizer um desvalor da mulher na família. Pelo contrário, assim como o homem, como uma mulher e os filhos, o marido, a esposa e os filhos têm diversos papéis diferentes, eles têm o mesmo valor. Papéis diferentes, valores iguais. Agora é importante salientar que essa submissão se refere a essa capacidade que a mulher deve ter de submeter-se à liderança do seu esposo. E isso não a diminui em nada. Ela pode muito bem ser uma grande conselheira, uma grande influenciadora do seu esposo e dos seus filhos, sem tomar a liderança do seu marido. Note bem que a mulher pode até ter uma função de liderança na vida social. A mulher muitas vezes pode ser uma líder na igreja de algum departamento, e o marido de repente não tem nenhuma liderança na sua igreja, e o marido de repente não tem nenhuma posição de liderança na sua vida profissional. Mas o fato da mulher ter uma vida de liderança profissional ou na comunidade cristã, na igreja, não implica dizer que a mulher deve inverter os papéis também em casa, não. A orientação de Deus, a forma que Deus estabeleceu para o bom andar da família é que o marido assuma a responsabilidade de líder para não sobrecarregar a mulher e que a mulher seja submissa ao marido. Queridas irmãs, eu quero dizer uma coisa: a posição de ser submissa ao marido é uma posição de privilégio, porque na realidade ele é o líder. A responsabilidade maior cai sobre ele e você está sendo privilegiada de estar sob a proteção do seu esposo. E mais, a Bíblia mostra que essa liderança dele é em amor. Tanto a submissão da mulher para com o marido é em amor, como também a liderança do marido para com a mulher é em amor. E lembrando que tanto o marido como a mulher, eles devem exercer os seus papéis na família como quem estivesse servindo ao Senhor. Então, queridas irmãs, que possamos ter esse entendimento. Você que é professor, professora de jovens, leve esse entendimento para as mulheres, para as irmãs, para as jovens da sua classe, de que a função da mulher, além de gerar filhos, a função da mulher, além de criar bem os filhos, a missão da mulher também é cooperar com o marido na liderança do lar. Agora perceba que para ela poder cooperar bem com a liderança do marido no lar, ela precisa ser uma pessoa, obviamente, que lê, que estuda. Não é proibido a mulher ler, estudar, trabalhar, ter a sua vida profissional sem nenhum problema. Como também não é proibido o marido também cooperar e ajudar como líder a sua esposa nos afazeres domésticos. Queridos, Deus tem tantas coisas para fazer nas nossas famílias. Vamos aproveitar essas lições para pensar e repensar os nossos valores familiares à luz da palavra de Deus. Não dê muita atenção a que alguns sociólogos, filósofos têm dito por aí afora. Se vai de encontro às Escrituras, prefira ficar com a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus nos ajude para que nas escolas dominicais possamos ministrar essa lição com responsabilidade e com cuidado, e que possamos certamente servir a Deus com alegria, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.